Em questão dos obesos saudáveis, que não apresentam doenças e que não sentem nada de ruim, é necessário uma busca para perder peso? Essa pergunta é muito interessante, Elisa, porque a gente precisa conseguir diferenciar as classes do excesso de peso. O excesso de peso é um peso considerado acima do saudável. Mas o que acontece? Tem um limite desse peso acima do saudável, né? Quando esse excesso de peso ele não compromete o teu organismo e seria considerado saudável, como você falou, ele é chamado somente de sobrepeso, né? Então, nessa primeira classificação. Após o sobrepeso, vem a obesidade. Então, assim, é possível nós termos pessoas com excesso de peso e essas pessoas serem saudáveis, elas não apresentarem outras doenças. Mas a obesidade, que já é um padrão de excesso de peso, de um acúmulo de gordura que compromete várias situações fisiológicas do nosso corpo e pode interferir, ela já é considerada uma doença. Então, a obesidade em si, que é um excesso de peso acima do considerado normal, ele vai ser caracterizado pela Organização Mundial de Saúde como doença. Por quê? Porque é um dos principais fatores de risco para outras doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, como obesidade, como diabetes, né, entre outras doenças crônicas não transmissíveis. E por esse motivo que incentiva-se sim um controle de peso, né, para quem esteja em obesidade, pelo menos reduzir para um excesso de peso em nível de sobrepeso, tá? Que é um excesso de peso que não tem grandes comprometimentos, que eu acho que é nesse sentido que você já deve ter escutado falar, que não compromete tanto a situação de saúde, e se a pessoa se sentir bem dessa forma, não tem problema de se manter dentro do sobrepeso. Mas o sobrepeso está muito próximo de um limiar para a obesidade, então tem que ficar atento a essa situação, tá bom? Landerson, antes de eu colocar essa pergunta, eu queria um comentário seu. Há uns 10 anos atrás, como eu dou aula de imunologia, inclusive para o curso de vocês, que é a nutrição, foi publicado um artigo sobre índice inflamatório dos alimentos. E esse índice inflamatório dos alimentos tem duas coisas que interferem muito negativamente para esse índice aumentar, que é os carboidratos simples, né? E também as gorduras saturadas, principalmente de cadeia média. E aí, aproveitando que nós estamos aqui com o autor desse Atlas, né, que é você, no caso, eu gostaria de saber de você o seguinte: como que anda? Será que a população acreana ela tem comido mais carboidratos simples do que a população brasileira de forma geral, ou não, está na média, ou está abaixo, né? Porque esse índice inflamatório ele está diretamente ligado às doenças crônicas não transmissíveis. Reduz-se a inflamação que a gente reduz, né, as doenças crônicas não transmissíveis. E eu queria saber se você tem algum dado sobre esse tópico em específico. Miguel, eu acho que assim, nós na nutrição tínhamos uma preocupação anteriormente em quantificar muito essa questão de tipo de carboidrato, se é simples ou complexo, tipo de gordura, se é uma gordura saturada, uma gordura poliinsaturada, etc. A gente levava muito a questão essa quantidade dos alimentos. Só que nós chegamos num patamar que a alimentação está tão desregulada que a questão da quantidade influencia muito menos do que a qualidade. Porque quando a gente se preocupava se o carboidrato era simples ou complexo, é porque normalmente a gente tinha uma alimentação mais natural que podia conseguir fazer essa diferenciação. Hoje em dia a gente compra tudo pré-pronto, é tudo empacotado. Aumentou muito o consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil, ao ponto de que quase tudo vai ser carboidrato
mais simples. A gente deixou de consumir alimentos que tinham fibras solúveis e insolúveis em grande quantidade, como frutas, verduras e legumes. Até as frutas, verduras e legumes a gente compra congelado hoje em dia, já depois de algum tipo de processamento e algum tipo de adição de conservante. Isso me preocupa muito mais, e eu acredito que talvez esse aumento de toda a população mundial de excesso de peso e obesidade está muito relacionado a isso, sabe? A qualidade do alimento que a gente vem consumindo. Infelizmente, nós não temos pesquisas locais no Acre que façam essa comparação ao longo do tempo, para poder te afirmar que a alimentação era de uma forma e hoje está de outra forma. Mas, assim, a base da dieta do acreano, ela sempre foi muito semelhante durante muitos anos, e ela sempre foi rica em gorduras e rica em carboidratos, né? Tá, e esse carboidrato, muitas vezes, não era um carboidrato simples, era até um carboidrato complexo. Mas o que acontece é que a modificação do nosso padrão alimentar está muito mais relacionado à industrialização do processo da alimentação. A gente deixou de ir para a cozinha, literalmente, né? Isso preocupa muito, porque a gente não sabe o que vai acontecer com esse tanto de, a gente supõe, mas com esse tanto de aditivo alimentar que a gente tem consumido para conservar o alimento por mais tempo e etc. Pode perceber que até os hortifrutis tem um tempo de prateleira hoje em dia muito maior do que há 10 anos atrás.